Olá, queridos! Hoje a gente vai para mais uma aula sobre o romantismo. Agora é a segunda geração romântica, certo? Que aconteceu por volta de 1853 até 1869. Isso aconteceu aqui no Brasil, tá? Essa data. É também conhecida como a geração mal do século ou geração ultrarromântica. O ultrarromantismo é uma corrente da escola literária do romantismo, em que as obras se caracterizam pela melancolia, pelo escapismo, que é a fuga da realidade, e o gosto pelo mórbido. Esse sentimento negativo que gira em torno do movimento ultrarromântico é chamado de mal do século. Por isso que é mal do século, tá? Nessa época, os jovens escritores não partilhavam jamais dos sentimentos de nacionalismo da primeira geração romântica. Eles passavam por uma fase em que não havia mais esperança, do que resulta um tom pessimista nas obras ultrarromânticas, influenciadas agora pelo britânico Byron, Lord Byron. No Brasil, o marco inicial é a publicação da obra Poesia, de Álvares de Azevedo. Essa obra foi publicada em 1853. A literatura, como eu disse, sofreu forte influência de um poeta britânico chamado George Gordon Byron, mais conhecido por Lord Byron. Isso porque os escritores absorvem um estilo de vida boêmio e noturno de Lord Byron, além do pessimismo romântico presente na literatura desse autor. Vamos reforçar um pouquinho quais as temáticas mais abordadas pelo romantismo da segunda geração, que é a mal do século ultrarromântica. Morte, fuga da realidade, o escapismo, amor não correspondido. Então a mulher tem grande importância nessa fase da literatura. O tédio, a insatisfação e o pessimismo são características bastante presentes nessa fase da literatura romântica. O gosto pelo mórbido também, como eu já havia dito, no ultrarromantismo as obras giram em torno de temas que se relacionam à escuridão, à noite, à morte e até mesmo com o satanismo, certo? Também uma outra característica legal de se ressaltar é o egocentrismo. Os ultrarromânticos se colocam como centro de tudo. Os temas das obras têm o foco neles próprios e nos seus problemas, especialmente desilusões amorosas, não importando muito os problemas da sociedade. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais autores dessa época. O que está em vermelho no vídeo são os nomes pelos quais os autores são conhecidos, certo? Então vamos ao primeiro. Manuel Antônio Álvares de Azevedo, mais conhecido por simplesmente Álvares de Azevedo. Destacam-se as obras publicadas póstumamente. O que é isso, professora? São obras que foram publicadas depois que ele já havia falecido, certo? Três Liras e Noite na Taverna, bastante conhecida. Casimiro José Marques de Abreu, ou Casimiro de Abreu apenas. Destaque para quais obras? As Primaveras, Saudades e Suspiros. José Nicolau Fagundes Varela, conhecido como Fagundes Varela. Sua obra a gente cita Vozes da América e Noturnas. Luiz José Junqueira Freire, ou apenas Junqueira Freire. Esse daqui ele era um monge, tá? Um monge e escritor. A gente cita desse poeta inspirações do claustro. E justamente, por ele ser monge, então a questão do claustro é bem presente, na vida dos monges que se refugiam, em montanhas normalmente, e para ter ali a sua espiritualidade, certo? E a literatura estudada no segundo ano e o Enem, professora? Eu sei que nós não estudamos para uma prova específica, mas ela fica sempre, ecoando aos ouvidos aí de quem está no ensino médio. Então vamos lá. Eu andei pesquisando alguns sites, de previsão de livros, os que mais caem, mais pedidos aí no Enem.
e dentre eles nós temos esses livros aqui, que eu vou citar agora, e depois nós vamos comentar em aulas particulares a respeito de cada um, tá? Então são eles, A Moreninha e Iracema, que são livros românticos, certo? A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo, Iracema de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, O Cortiço, de Luiz Azevedo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, também não são livros românticos, porém são livros naturalistas, realistas, ok? Mas nós vamos estudar também esse ano, certo? Então, ao longo das aulas, não percam, nós comentaremos esses livros, certo? Um abraço a todos e por hoje é só.